Sabe outro problema que eu acho que vai existir para a eternidade no jornalismo científico, Tati, e em comunicação científica, porque eu não quero restringir essa conversa aqui a jornalismo, só a Claro, imprensa, tá? claro. É que, e a Lu vai lembrar dessa história também. É, jornalistas parece que querem, eles não suportam a incerteza, que é a única coisa que um cientista faz. Ele fica modulando a incerteza, né? Então a gente tem uma opinião. A Lu me contou uma história tão bonitinha, Lu, né? Você tem uma opinião, aquela opinião a gente chama de hipótese, aí a gente vai tentar construir um experimento para ver se aquela hipótese é verdade ou não, se aquela opinião vira fato ou não vira. Mas ela não necessariamente ela vai virar um fato. Ela pode virar um fato que foi mal construído, que foi a gente não controlou para todas as variáveis. E aquele fato de hoje ele pode trocar daqui a 6 meses, daqui a 6 dias, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar, Lu, vou contar aqui, é que a Tati talvez vai, na hora que eu contar isso, depois você busca essa informação. Alguns anos atrás foi dito que correr descalço, sem sapato, ele poderia prevenir lesões nos membros inferiores. Então, vou falar do papo de fisioterapeuta, mas de saúde também. E um pesquisador maravilhoso, Daniel Lieberman, um antropologista, fez um experimento na África com pessoas que nunca tinham usado sapato na vida. E montou um laboratório de biomecânica no meio da terra batida e mandou os caras correrem e depois ele botou sapato nesses caras. E ele fez o contrário, pegou pessoas que somos como nós, da sociedade moderna, em teoria, que a gente só corre com sapato, e a gente fez um teste com sapato e um teste sem sapato. E ele percebeu que várias cargas biomecânicas mudavam quando a gente corria descalço e o sapato influenciava a forma que a gente corria. Isso foi capa da Nature. O estudo não é muito bom, metodologicamente ele é muito bom, mas a ideia é boa pra caralho. Caralho, o cara foi no meio da selva, na África, pegou o cara que corria descalço. Resultado, capa da Nature. A capa da Nature era 2 pés de um homem negro descalço e falaram assim, pô, aí capa da Nature, adivinha o que a imprensa fez? Espalhou aquilo de tudo quanto foi jeito. E as marcas, o que aconteceu? Sapato minimalista, vamos correr descalço, bom, bibibi, bobobó. O que aconteceu é que essa é uma outra frase da Lu, aquele foi um primeiro tijolinho científico de uma parede que não estava pronta ainda. Então, E a ciência se autocorrige o tempo todo. Ninguém comunicou aquilo com a incerteza que aquilo merecia. Aquilo comunicou como se fosse uma novidade científica que o mundo ia mudar. Que sapato não servia mais para correr, tênis de corrida. Acabou o amortecimento, não precisa. Amortecimento virou vilão, né? De uma hora para outra. Ouvindo a história, eu ainda pensei, ouvindo na maneira como você contou, né, Léo? Tipo, tá, mas as pessoas da sociedade moderna correram onde? Aqui, aqui onde estamos ou lá na África? Porque, não sei, para mim isso influencia, né? Existem diversos. Não, e o desfecho era uma coisa meio de máquina, não era assim. Esse desempenho da pessoa melhorou na corrida, etc. Correr descalço não é errado, mas exige uma série de adaptações, etc. A gente leu muito sobre isso, né, Lu? É impressionante, Tati. Isso a gente morava na Austrália quando começou isso, né? Sei lá, 2004, por aí. Me desculpa, quando a gente chegou no Brasil, estava muito na hype, 2010, nós assumimos 2024. Hoje em dia, cara, o tal do barefoot running, ele quase que morreu, ele existe. Mas hoje o que se sabe é o que talvez de fato é verdade. Para algumas pessoas funciona, para a maioria não vai dar certo, não é bem assim. Então, assim, mas aonde eu quero chegar? É aceitar a incerteza. Aceitar a incerteza. Isso é diferente de eu conduzir um ensaio clínico de vacina com 45 mil pessoas e falar assim, cara, a gente testou um monte de gente, entendeu? Então, a incerteza ali, no caso da vacina, é menor, é muito menor do que no estudo com 6 corredores que corriam descalço, entendeu? E onde eu quero chegar, e eu queria sua opinião sobre isso, a gente, como é que chama? O Rodrigo Boccaccio, eu já falei essa história algumas vezes, que é da Globo, na época que a gente fez um curso, uma tarde com ele na universidade, ele era o âncora que mais aparecia no Brasil em minutagem. Ele era do Bom Dia São Paulo, do Bom Dia Brasil, do Fantástico, quando o Bonner estava cansado, era ele. Ele é super gente boa, um cara nota 1000, cara nota 1000 no coração, tamanho do mundo. Eu achei ele maior gente boa. Eu levantei e falei sobre incerteza. Ele falou assim, a gente não quer saber sobre incerteza. Isso não vende. Incerteza não vende. Eu queria morrer na hora que eu vi isso.
entendeu? É porque são dois mundos tão diferentes. Quando você conversa, eu falo com o Léo, sempre esse debate, eu falo assim, é gostoso estar hoje, assim, né? Dois cientistas conversando. É porque, para mim, de novo a frase, como dois treinamentos profissionais são totalmente diferentes e que no final influenciam ambos, tanto pesquisadores como comunicadores de saúde, de qualquer coisa, ambos querem fazer algo que mude a sociedade, que comunique e que mude o que está acontecendo no mundo, tanto pela ciência, tanto pela comunicação. E a forma de treinamento desses profissionais e a forma de conduzir as profissões são antagônicas no nosso modo de pensar. Não, eu concordo totalmente. E o que eu penso, ouvindo essa história e a questão do Bucará que ele trouxe, há algum tempo eu comecei a refletir, né, sobre, mano, como a gente faz para que diminua a incerteza das pessoas, para que a gente tenha mais qualidade e as pessoas possam fazer escolhas melhores sobre saúde e ciência, mas sobre tudo, não é só sobre saúde e ciência especificamente. Eu fiquei me questionando e pensando no que eu conheço, que é o arcabouço aqui de comunicação, jornalismo, dos veículos. Eu, por exemplo, já trabalhei em veículo. Eu fui editora web dos Jogos Olímpicos pela Rede Globo, fiz trabalhos para o Record, já fiz algumas coisas com a SBT, mas por que eu não fiquei nos veículos? Eu penso exatamente como vocês, e sempre me inquieta muito, né, pensar como, afinal de contas, a gente faz para que a gente consiga deixar mais a informação mais limpa, cada vez mais qualificada, para que as pessoas não sintam dúvidas. E aí eu estou num lado, digamos, eu tenho essa opção de olhar um lado da comunicação, dos veículos, por ser jornalista, por ter estudado comunicação, ser publicitária, mas eu também sou a Tati, pessoa física, que tem as demandas e que também sente angústia de ver que, às vezes, eu preciso ir muito fundo para encontrar aquilo que não é manipulado, que não é incerto, né? Eu comecei a me dar conta, e aí não sei quanto isso responde, Léo, o que você perguntou, mas que do lado de cá existe muita conflito de interesse. Acho que o papel que você chama chato, que ficou corrigido. Por que você faz o treinamento jornalístico aqui e o treinamento de comunicação ali, que dizem coisas antagônicas para que você faça? Por que os próprios jornalistas e os próprios veículos comunicam de maneira completamente diferente e ainda bastante incerta? Quando você vai a fundo, eu não vou nomear, mas assim, existe, infelizmente, por parte dos donos das emissoras, ou por parte dos donos das revistas, dos jornais, eles vendem publicidade, por exemplo. Então, assim, tudo isso interfere, é muito triste dizer isso, na maneira como a comunicação vai ser feita e o quanto a gente vai aceitar um desfecho ainda incerto, né? Ou não pronto, né, com refutado ou confirmado, né, como uma evidência, vai reger muito a maneira baseada nessas questões que são ligadas, eu acho que posso dizer isso, conflito de interesse. E aí, quando eu comecei a me dar conta disso, eu lembro de uma conversa, Léo, que a gente teve também sobre um pouco esse desespero que a gente sentia de ver como as pessoas caem e acreditam piamente nas mentiras. Eu lembro de ter falado isso que eu vou falar agora. Eu penso que é muito difícil, mas a maneira que a gente terá mais formas de garantir que as pessoas não caiam nessas coisas é letrando as pessoas. É que a sociedade civil queira se letrar para identificar, para aprender a verificar. Aí você fala, pô, mas Tati, você está pondo a responsabilidade na sociedade civil. Eu não sei se eu chamaria de responsabilidade, mas é uma esperança para que você mesmo não seja refém de mecanismos que politizam ou se apropriam de saúde e ciência, por exemplo, para te convencer.
Perfeito, Uhum, verdade. uhum. Eu não sei, assim, é muito difícil falar isso, mas eu também se pergunto. Ô, E, Tati, hoje de manhã, eu vou contar com o bate-papo com você hoje, Léo. Eu teve hoje, fui checar a informação, que o vídeo que eu vi nesse fim de semana não era do fim de semana, era de 2021. Mas alguém 2001, resquentou, 2021, foi no meio da pandemia. 2021. É, alguém resquentou esse vídeo e apareceu para mim ontem umas 3, 4 vezes, de pessoas postando, e eu vi, e eu, caramba, era sobre transvacinado. Não vou entrar muito em detalhe para a gente não entrar em polêmica aqui, mas foi um vídeo. E eu falei, gente, que vídeo nada a ver, e eu assisti. Quando eu assisti, eu tive a maldade, ou estava à toa, sei lá, que eu estava fazendo, de clicar. E pá, ninguém comprou essa informação. E aí eu fui ler os comentários. Era muita gente, aplaudindo a informação, eu me sinto representado. E aí, ali eu vi várias coisas. Aí eu fiquei horas, aí eu perdi meu dia de trabalho, porque aí eu fiquei horas lendo mais de 15 mil comentários, que aí eu comecei a identificar padrões. Padrões que, na verdade, e hoje eu tive a certeza assim, que esse negócio foi falado em 2021 e as pessoas estão colocando como atual agora de novo, de que e viam padrões assim. Para algumas pessoas, aquilo claramente não foi falado como inocência de uma menina de ser entrevistada. Foi pensada cada palavra que foi dita naquela reportagem. E os comentários tinham assim: pessoas que perceberam assim, você não percebeu a maldade, que na verdade isso é uma crítica política à situação que estamos vivenciando, então tinha tudo politizado. Tinha pessoas que, na pura palavra da ignorância, por falta de conhecimento, de letramento científico, fica ali vendido e acredita naquelas palavras, e ali o leigo, totalmente leigo, que está ouvindo e está perdido, e começa assim, faz sentido, não faz sentido, e fica perdido no meio do tiroteio. E aí eu falei para o Léo, falei assim, Léo, sempre houve comunicação e nunca a gente viu, como cientista, tanto se falar de ciência nos veículos hoje. A palavra ciência e os termos da ciência. A pandemia nos trouxe isso. A pandemia nos trouxe muito debate científico, principalmente voltado para a saúde. E eu falei com o Léo que nos trouxe termos importantes da ciência. Então, termos que só nós cientistas falavam, randomização, meta-análise, revisão sistemática, odds ratio, aquelas coisas assim, não se falava assim no jornalismo. Agora esses termos estão presentes, eficácia, dano, estatisticamente significante. E assim, então são palavras que agora, quando eu leio uma reportagem ou uma notinha de associações que traz informações inadequadas, os termos estão todos lá. E aí que eu falei com o Léo assim, nós avançamos de hoje, de ter outras formas de comunicar, mas hoje eu percebo assim, existem pessoas que aprenderam os termos científicos, infelizmente, usam de formas negativas, com contexto totalmente pensado para trazer uma desinformação, para viralizar e influenciar pessoas que não têm esse letramento, porque é pensado assim de forma tão amarrada que te faz um convencimento populacional enorme. Há no meio pessoas que não sabem, porque da mesma forma que você falou de forma tão honesta, de falar assim, olha, Lu, infelizmente a minoria do jornalismo, dos jornalistas que têm formação de jornalismo científico, que é caro, e não foi aprendido isso na formação, é assim no meio da saúde também. As pessoas se chocam quando a gente fala que a maioria dos profissionais da saúde não aprenderam letramento científico para se atualizar. Então, é crítico também, porque aí médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e qualquer profissional da saúde vão falar os termos da ciência de forma inadequada, porque não sabe, não aprendeu também. E tem um lado que sabe, mas é a minoria. E que quando fala coisas que vão contra a crença das pessoas, que as pessoas não querem ouvir. E aí está um buraco para se falar e confundir ainda mais a população, porque os termos se misturam. Junta a fome com a vontade de comer, basicamente, né? Porque essas pessoas que estão ávidas por informação, sem ter noção de o que é fontes corretas, ou quem são as pessoas que vão trazer a melhor informação, com pessoas que vão se aproveitar desse desconhecimento para criar esse tipo de coisa, né? E, assim, a gente está falando bastante de ciência, saúde,
E você tocou num assunto que me lembrou uma coisa importante. Como vocês sabem, a gente abriu aqui falando sobre posicionamento, né? A quantidade de pessoas que tomou decisão sobre o que fazer na época da pandemia, porque dizia, meu médico falou que é sobre como nós no Brasil temos uma, ou tinha, eu acho que talvez um pouquinho está melhorando, não sei vocês, mas uma idealização muito sobre como o médico. Porque o médico. E quando a gente sabia que nem todo médico também é cientista, ficava um pouco desesperado com médicos indicando práticas sem qualquer evidência, e que, inclusive, poderiam causar um cenário crítico para a pessoa. Então, quando eu falei anteriormente que me dói falar isso, mas que é importante que cada vez mais a sociedade civil, né, letramento científico parece uma coisa muito assim, né? Mas aprender a diferenciar notícia de opinião, que é fato, usar o senso crítico, as capacitar mais sobre esse olhar crítico, né, de não aceitar tudo como verdade, vai ajudar para tudo, é importante, porque se você não souber fazer isso, você também não sabe identificar quando o médico, que pela questão do posicionamento, como as pessoas idealizam, a médica pode te levar. Então, assim, a ciência de melhora, né? Muitas pessoas, muitos profissionais precisam melhorar, mas aqui, o jornalismo também. Mas a sociedade civil também precisa querer estar mais atenta para não se confundir.